E o nosso tema é justamente esse: paixão pelo Evangelho. Paixão pelo Evangelho. Nós vamos ler aí, se você quiser ir abrindo a tua Bíblia, ou se quiser seguir aí pela projeção, Romanos 15, a partir do versículo 14 até o final do capítulo 33. Nós vamos ler uma parte daqui a pouquinho e depois o resto a gente vai lendo ao longo da mensagem. Amém? Então, Paulo vai compartilhar aqui com seus novos irmãos aquilo que no fundo estava cravado no seu coração, aquela paixão que ele sentia por Jesus, logicamente, e pelo Evangelho, tá? Pela sua missão, pela missão que ele tinha recebido de Deus de levar o Evangelho onde ainda não tivesse sido pregado. Esse era o que estava no coração de Paulo. E ele entendia claramente que era a missão que ele tinha recebido de Deus e que tinha motivos para esse entendimento, porque ele via nos frutos do trabalho dele. E a gente vai poder ver isso ao longo da mensagem, porque ele via as coisas acontecer. Tem uma igreja em Tessalônica que ele ficou cerca de 3 semanas e ele deixou uma igreja plantada. Olha, se Deus não tivesse com ele, era uma coisa impressionante, né? Então ele tinha isso muito claro. E também pelas manifestações de poder que a gente vai ver, tá? E ele vai confessar também que ele acabou falando de quase tudo que tinha na mente dele sobre o Evangelho, e a gente viu isso ao longo das semanas que a gente trabalhou essa carta, e não por entender que as pessoas não tinham conhecimento suficiente, mas porque essa era a paixão dele. E a gente fala sobre aquilo que a gente está apaixonado, não é verdade? Quem já teve uma paixão forte, um namoro, eu ia falar uma esposa, mas não é isso, né? A gente não começa já com a esposa, a gente começa com a namorada, aquela menina que a gente começa a olhar, vocês, né, aquele cara legal, tal. Você acaba com a paixão. É interessante porque normalmente, e eu pensei muito nisso quando eu pus esse nome, né, paixão pelo Evangelho, porque a paixão normalmente, e eu já usei isso em vários casamentos, a paixão é aquele negócio que nasce e fica muito forte, né, que assim, a ponto de transbordar. Mas, ao longo do tempo, aquela paixão tende a diminuir. Como o Otávio falou, né? A própria palavra aparece, mas o que acontece? Por isso que, quando a gente está fazendo o casamento, eu lembro o último que eu falei foi o casamento do meu filho, né? E a gente fala, olha, você precisa ir construindo o amor, tijolinho por tijolinho. Porque quando a paixão baixa, o amor é o que vai perdurar. Mesmo quando a gente não estiver tão bonito quando olhar no espelho, né? Quando vierem as doenças, quando vierem de vez em quando uma briga em outra, é o amor que vai fazer aquela coisa ficar. Mas a paixão aqui é um pouco diferente, porque essa paixão é a paixão que vem de Deus. E a paixão natural do homem é aquela paixão que esmorece. Mas a paixão que Paulo tinha e que ele compartilha é a paixão de Jesus. Que Jesus nos amou tanto. A paixão dele por nós foi tão forte que ele decidiu obedecer ao seu Pai e pagar o preço naquela cruz, morrendo por todos nós. Amém? Para que todo aquele que nele crê não pereça eternamente, mas tenha a vida eterna. Amém? Esse é o fruto do Evangelho. Isso que Paulo quer nos inspirar, ele quer inspirar os seus leitores ou os seus ouvintes. Muitas vezes as cartas naquele tempo eram ouvidas, né? Nas casas, nas igrejas, e isso é que ele esperava que inspirasse aqueles irmãos, e logicamente essa inspiração é que eu espero que chegue no seu coração hoje. Amém? Vamos orar. Pai, mais uma vez queremos entrar na tua presença, nesse final, nessa penúltima mensagem sobre a carta aos Efésios, aos Romanos, ó Pai, e pedimos que o Senhor nos prepare o coração, que o seu Santo Espírito, Pai, possa realmente provocar em nós aquele desejo, aquela paixão que talvez esteja ali embaixo de muita coisa, as tralhas que vão se juntando no nosso coração, na nossa alma, na nossa mente, fazendo com que o amor de Cristo fique ali, parece que meio soterrado em tantas coisas que a gente põe na mesma caixa. Nos ajuda hoje, Pai, a fazer a faxina necessária, para que nós também possamos sentir a mesma paixão que Paulo sentia, para a tua honra e glória, em nome de Jesus. Amém. Amém? Versículo 14
diz assim: Meus irmãos, eu mesmo estou convencido de que vocês... Só vendo aqui a hora para não... Eu mesmo estou convencido de que vocês estão cheios de bondade e plenamente instruídos, sendo capazes de aconselhar-se uns aos outros. A respeito de alguns assuntos, eu lhes escrevi com toda a franqueza, como para fazê-los lembrar-se novamente deles, por causa da graça que Deus me deu, de ser um ministro de Cristo Jesus para os gentios, com o dever sacerdotal de proclamar o Evangelho de Deus, para que os gentios se tornem uma oferta aceitável a Deus, santificados pelo Espírito Santo. Portanto, eu me glorio em Cristo Jesus em meu serviço a Deus. Não me atrevo a falar de nada, exceto daquilo que Cristo realizou por meu intermédio, em palavra e em ação, a fim de levar os gentios a obedecerem a Deus. Pelo poder de sinais e maravilhas, e por meio do poder do Espírito de Deus, assim desde Jerusalém e arredores até o Ilírio, proclamei plenamente o Evangelho de Cristo. Sempre fiz questão de pregar o Evangelho onde Cristo ainda não era conhecido, de forma que não estivesse edificando sobre alicerce de outro. Mas antes, como está escrito, hão de vê-lo aqueles que não tinham ouvido falar dele, e o entenderão aqueles que não o haviam escutado. É por isso que muitas vezes fui impedido de chegar até vocês. Amém? Que a palavra do Senhor possa abençoar a nossa vida e nos dar clareza, para a gente poder seguir. Amém? Então, vamos lá. Paixão do Evangelho. Eu queria fazer essa mensagem separando nesses 4 pontos aqui. Compartilhando a paixão, é que Paulo faz logo no começo, é a paixão aprovada por Deus, os planos do coração e um pedido, e ele termina esse pedaço fazendo um pedido e trazendo uma bênção para todos os seus leitores. Amém? Começando então aí pelo primeiro, compartilhando a paixão. E Paulo começa meio que se desculpando e falando ali aos seus leitores. Meus irmãos, eu mesmo estou convencido que vocês estão cheios de bondade, plenamente instruídos, sendo capazes de aconselhar-se uns aos outros. Então, a igreja, com certeza a igreja de Roma, que não tinha sido fundada por Paulo, né? Ele está escrevendo aquela igreja, porque ele tinha planos para ir para lá, mas era uma igreja que ele não tinha fundado. Ele conhecia várias pessoas pela andança de praticamente 20 anos. Ele se converteu no ano, tudo indica, né, pelo menos pelos historiadores, por volta do ano 36, e essa carta ele escreve por volta do ano 57. Então, lá teriam passado 21 anos desde a sua conversão. Então, ele tinha mais ou menos 20 anos de ministério já, porque ele começou logo depois, né? Então, ele conheceu muita gente que estava plantada ali, né? Roma era a capital do mundo na época. Então, essa que estava no coração dele. E aquela igreja, portanto, tinha qualidades. Não era uma igreja que estava perdida. Mas aqui, então, ele vai falar, olha, porque eu sei que vocês têm essas qualidades. Porque eu vejo em vocês, eu estou vendo que vocês estão cheios de bondade, né? São as qualidades que ele cita aqui. Uma atitude correta, uma atitude amorosa, uma igreja que cresce, aquela igreja que as pessoas têm um bom coração para receber, para abraçar, para fazer o que é necessário. E plenamente instruídos também. Conheciam os fundamentos da fé cristã, e que a gente pode chamar do Evangelho, né? Muitas vezes eu falo aqui do Evangelho, e você pode falar, mas o que está falando? Justamente toda aquela sequência que a gente viu do capítulo 1 ao 11 de Romanos. Ou seja, que Jesus, por que o homem não tem acesso ao céu por seu próprio esforço? Eu falo, puxa, a pessoa é tão boazinha. Já conheceu pessoas assim? Tem pessoas que a gente fala assim, nossa, que pessoa boazinha, só falta se converter, né? Pessoa tão boazinha, tal, puxa, mas então Deus vai olhar para essa pessoa com condescendência, né? Fala, puxa, vou abrir a porta do céu para você, porque você é tão boazinha. A verdade é que a gente conhece das pessoas a fachada, né? A gente não conhece, na verdade, o coração. E o homem, infelizmente, desde Adão, traz dentro de si aquela vontade de ser Deus da sua própria vida, comandar o seu caminho, ser rei da sua própria história. Isso é o pecado original, né?
E mesmo a pessoa mais boazinha traz isso com ele. E Deus nos fala claramente, e a Bíblia nos fala, dessa necessidade que nós temos de ser quebrantados, arrependermos dessa nossa empáfia, dessa nossa vontade de sermos deuses da nossa própria vida, da nossa própria história. E é justamente para isso que Jesus veio, para morrer naquela cruz. Então esse é o Evangelho. Jesus veio, ele não ficou morto naquela cruz, por isso que de vez em quando é triste você ver as procissões, né, aquele negócio, aquele Cristo na cruz, como se ele estivesse ali ainda, né? Eu acho que lá do céu ele olha assim, eu não estou mais aí, né? Mas tudo bem, ele saiu, graças a Deus, ele ressuscitou ao terceiro dia. E por isso nós podemos ter vida. E por isso existe a religião cristã, se a gente pode chamar, o cristianismo. Justamente porque ele ressuscitou. E apareceu aquelas, pelo menos há mais de 500 ali, testemunhas. Esse é o Evangelho, a raiz do Evangelho. E todo aquele que nele crê, não precisa morrer eternamente. Pode aceitar Jesus como seu Senhor. Então, aquela igreja tinha esses fundamentos. Mas conhecer não é suficiente. É necessário buscar viver de acordo com esse conhecimento. Não é? Porque a Bíblia, felizmente, né? Você podia dizer, infelizmente não é como um livro comum. Eu tenho 2 livros aqui, porque eu trouxe um aqui que depois eu quero comentar com vocês. Não é? Mas esses são 2 livros. Tudo bem. Só que esse livro você vai de capa a capa, você adquire conhecimento, lógico, ele é um livro que tem a ver com esse outro livro, e ele vai te inspirar e te induzir a tomar algumas decisões na sua vida para que você seja mais parecido com Jesus. Esse é o objetivo de deveria ser pelo menos o objetivo de todo livro cristão, né? E esse é um deles, é um bom livro, né? É um bom livro. Mas esse livro tem uma qualidade diferente. Esse livro, quando você abre ele e começa a ler, você pode ler como qualquer outro livro. Mas, quando você faz como aquilo que o Otávio comentou, você está lá sozinho com Deus no seu quarto, e de repente você lê aqui uma passagem, por favor, com todo o respeito do mundo, uma passagem até meio bobinha, né? Acho que é uma passagem mais corriqueira, mas tem aquele dia que você para assim, uau. Senhor, me perdoa. Senhor, eu não estou fazendo isso. Como é que eu posso aplicar isso na minha vida? Né? E sabe que esses versículos, quando isso acontece, são esses versículos que a gente acaba decorando. Né? Não adianta a gente querer decorar a Bíblia inteira se a gente não vive. Então, pegando aqui esse gancho, né? Plenamente instruídos, sendo capazes de aconselhar-se uns aos outros. Ou seja, quando você vive aquilo, você está preparado para aconselhar um irmão ao outro. E assim, portanto, a gente pode dizer, né, sendo capazes, isto é, tendo habilidade para lidar com as situações do dia a dia da comunidade, tá? E aconselhar-se aqui. E essa palavra no grego é uma palavra que é muito difícil, né, noutético, que tem a ver com aconselhamento bíblico. Né? É usar a Bíblia como fonte de aconselhamento, não a psicologia. Né? E é o que está aqui. Então, o que está aqui? Admoestar, né? Elisa, desculpa, mas eu acho, cuidado, querida, né? Esse negócio aqui, tal. Exortar, puxa, que bacana, tal. Instruir. Olha, está falando isso aqui, mas olha, tem um versículo aqui que fala tal coisa, né? E isso é o que aquela igreja, Paulo via naquela igreja, a capacidade. Em suma, aptos para a vida e desenvolvimento cristão. Amém? E aí ele fala, a respeito de alguns assuntos, eu lhes escrevi com toda franqueza. E se você tem uma Bíblia Almeida, ela fala ousadamente. Ou na NVT fala, eu atrevi a escrever. Ou seja, Paulo acaba, talvez algumas pessoas lá de Roma, imagina aquelas pessoas que eram lá, os presbíteros que comandavam as células, tal. Aí de repente vê tudo aquilo que Paulo citou na carta, fala, poxa, mas ele pensa que a gente não sabe. Mais ou menos isso. Então, Paulo está aqui meio que se desculpando, falando, olha, eu escrevi com toda franqueza, tudo que passou no meu coração, eu falei, para fazer-lhes, lembrar-lhes novamente deles, por causa da graça de Deus, que Deus me deu. Né? Então, a primeira coisa aqui que ele fala, que um bom ministro sempre vai
relembrar as verdades. Então, talvez alguns de vocês olhem para isso aqui, todo domingo, puxa, mas ele precisa falar de novo que Jesus morreu na cruz, que o sangue... Sim, sim, porque são coisas básicas que a gente escutou tantas vezes na vida, mas um dia em especial Deus faz a gente virar uma chave. Como a gente viu na semana passada, você fala aquela questão do selo de aprovação que a gente vive pela vida buscando. E aí, de repente, você vê o Evangelho, as bases do Evangelho, e você percebe, puxa, eu não preciso de selo de aprovação, porque eu recebi o maior e o selo definitivo que foi dado por Jesus. Eu não preciso do selo de aprovação da minha esposa, eu não estou falando que eu tenha que ser rude ou insensível ao sentimento das pessoas, mas eu não preciso disso para viver, eu não preciso disso para ser feliz, porque o selo definitivo eu recebi de Deus, através de Jesus, quando eu abri meu coração para Ele, e Ele entrou na minha vida e veio fazer morada, amém? Por isso, Paulo mesmo vai falar lá no versículo, em Romanos 8:1, ele fala, agora já não há mais condenação para os que estão em Cristo, amém? Então, eu não preciso mais ficar por aí, que nem um cachorrinho vira-lata, né? O cachorro caramelo, né? Pedindo, por favor, me faz um cafuné, me aprova, por favor, eu preciso do seu selo. Não preciso. Se eu ainda busco isso, é porque o Evangelho ainda tem um trabalho para fazer no meu coração. E eu preciso escutar mais uma vez e outra vez. E por isso Paulo está falando, olha, embora vocês sejam capazes, eu quero repetir para vocês mais uma vez, porque de repente tem uma vírgula, um pontinho, uma exclamação, que pode fazer mudança na sua vida, né? Como cristãos, nós nunca podemos reclamar de escutar uma e outra vez as verdades, já que elas são vida para todo aquele que crê. Nós devemos sempre ser conclamados a voltarmos ao Evangelho, a cada dia, numa permanente renovação, como o próprio Paulo vai falar em Romanos 12:2, né? Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente. O que é que nós estamos colocando na nossa mente no lugar daquelas coisas que a gente sabe que são ruins? Um coach? Um influencer, né? Para falar a palavra, um influenciador do Instagram? Ou a palavra? Amém? Por isso que Paulo insistiu ali. Leitura diária. Amém? E é nesse sentido aqui, para a gente renovar a nossa mente, que é o que a gente está falando, a gente precisa dessa leitura diária, como o Otávio já falou, e eu não quero repetir, não preciso, né? Mas a gente precisa também de bons livros. E esse daqui é um dos livros que eu recomendaria. Deuses Falsos. Deuses Falsos. Por quê? Quer queira, quer não. São esses deuses aqui, que a gente nem percebe que entram na nossa vida, que vão se acumulando na pilha, onde a gente teve lá o sacrifício de Jesus, lá embaixo, e aí, de repente, a gente ganhou um Deus novo, conseguiu um emprego novo, e aí eu preciso aprender mais, eu preciso ler livros, eu preciso correr atrás para ser o melhor, para meu chefe gostar e outras coisas, qualquer coisa. Um namoro novo, um carro novo, preciso juntar dinheiro para comprar uma casa, vou fazer uma visita, Toninho e Sueli acabaram de voltar lá da terra dos, né? Eu perguntei para a Sueli se o book já estava on the table, ela não sabe me responder, mas tudo bem, né? Foi visitar os amigos nos Estados Unidos, mas imagina que tivesse ficado um ano pensando nisso, e economizando, fazendo hora extra, e aquilo na cabeça e tal, e de repente, o Evangelho, Jesus ficou lá atrás. Então, de repente, você descobre que algumas coisas que para você é importante, alguns selos que você fica buscando de aprovação, você fala, cara, isso é um Deus? Se tornou um ídolo para mim? É. E aí um livro pode te mostrar, falando, puxa, Senhor, deixa eu me arrepender aqui, vou me livrar disso, para você estar mais livre para viver o Evangelho, amém? Então, tudo isso está nesse pacote aqui. Por isso, Paulo queria lembrar novamente, por causa da graça que deu, e o outro motivo que ele vai trazer aqui, né?
é esse: por causa da graça que Deus me deu, de ser um ministro de Cristo Jesus para os gentios, com o dever sacerdotal de proclamar o Evangelho de Deus. Então, ministro aqui, essa palavra interessante, que é uma palavra de liturgos, que chama. É como se fosse um sacerdote. Não é todo ministro que é sacerdote, né? Mas Paulo sentia, ele pegava para ele, além de ser apóstolo, né? Ser um missionário, ele sentia como se fosse o dever sacerdotal. Aqui ele entende que o ministério dele era chamado especial para quê? Porque ele queria proclamar o Evangelho, e eu estou tentando aqui, ele fala, e por isso ele tinha autoridade concedida por Deus e se sentia no dever de repassar e reafirmar o Evangelho, né? É interessante que no começo da carta, no capítulo 1, ele falava assim, sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso estou disposto a pregar o Evangelho também a vocês que estão em Roma. E aí ele vai falar, não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Né? Então, ele se sentia devedor, por isso ele falava. Ele sentia essa necessidade. E aí, o texto vai seguir aqui, dizendo aqui que ele queria dever sacerdotal de proclamar o Evangelho de Deus, para que os gentios se tornem uma oferta aceitável a Deus, santificados. Lá no capítulo 12, ele fez aquela para você mudar a nossa mente, e ele começa dizendo, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o seu culto racional. Então, para Paulo, qual era o propósito da missão dele? Qual era a paixão que ele tinha? Ele apresentava o Evangelho às pessoas, e aquelas pessoas que se convertiam, aceitavam, né? Para ele era como se ele tivesse assim, eu estou entregando essas pessoas a Deus como minha oferta agradável. Essas pessoas que se entregam como oferta, eu também estou apresentando elas diante de Deus. É como se o batismo que a gente faz aqui, não faz tanto tempo que a gente teve batismo, certo, Cris? A Cris, quando entrou ali, né, é como se, além de todas aquelas coisas que a gente falou, ela estivesse se oferecendo como esse sacrifício santo e agradável a Deus. E essa era a grande paixão que movia o coração do Paulo. A pergunta que a gente tem que se fazer é, isso também move o nosso coração? Você tem paixão para levar pessoas a tomar essa decisão? É uma coisa que deveria nos inspirar realmente, né? Essa paixão que Paulo tinha também nos inspira a buscar pessoas para serem entregues também como sacrifício agradável a Deus. Isso nos leva, então, para o segundo ponto. A paixão que era aprovada. Por que Paulo tinha tanta certeza do ministério dele, né? A gente pode dizer que essa paixão de Paulo não era assim uma coisa desconectada. Ele sabia muito bem que aquilo não era loucura, só da racionalidade dele. A paixão dele era referendada e comprovada por Deus, apoiada, como ele vai falar nos versículos seguintes aqui, né? Versículo 17 fala, portanto, eu me glorio em Cristo Jesus, ou seja, eu me alegro, até me regozijo um pouco. O orgulho santo. Ele tinha um certo orgulho santo de olhar para trás, né? Eu me glorio em meu serviço a Deus. Não me atrevo a falar de nada exceto daquilo que Cristo realizou por meu intermédio, em palavra e em ação. Né? Interessante isso. Como aquele tempo, né, digamos, de 2 décadas que Paulo trabalhou ali, certo? Esse ministério dele, ele já havia implantado igrejas nas diversas regiões, Galácia, Macedônia, Acaia, Ásia, vários lugares. Ele tinha sido instrumento de Deus para a realização de muitos milagres. E me lembrou aqui uma vez, sabe que uma vez Paulo estava pregando, e de repente vocês que acham que minha pregação é comprida, Paulo pregou lá uma noite inteira, e tinha um jovem chamado Eutico, que sentou num parapeito, né? Diz que devia ser um casarão, e tinha uma escada, e falam que era uma altura de 3 andares, mais ou menos. E o menino sentou sentou na janela. Ficou sentado na janela,
e olhando Paulo lá embaixo pregando, aí foi dando sono, e o Eutico caiu e morreu. Imagina, no meio da pregação, né? E aí eu fico imaginando o desespero, a tristeza, a comoção do próprio Paulo. E a palavra fala, isso está lá em Atos 20, né? Se um dia você quiser ver, e Paulo foi e falou para o pessoal ficar, né, calma, tal. Ele se deitou em cima do menino, se abraçou e orou, né? E falou para ele levantar, e de repente a vida voltou, e aquele menino voltou. Foi um milagre tremendo, não é? Mas a gente não pode falar que Paulo era milagreiro. Foi Deus que não deixou que aquilo acontecesse para o ministério dele. E aí diz que o menino ressuscitou e Paulo continuou. A noite inteira, né? Fizeram uma ceia e Paulo continuou até de manhã naquela pregação. Então, ele fala com propriedade, experiência acumulada por todas o que tinha acontecido com ele, né? Que dava peso para essa afirmação dele, que ele tinha esse ministério para os gentios. Você pode pensar assim, mas será que Paulo começou já com essa paixão, o ministério dele? Será que ele nunca teve dúvidas? É interessante que em 1 Coríntios 15, um texto, né, paralelo com esse, ele olhava para ele e ele falava assim, né, 15, versículos 9 e 10, falava: pois sou o menor dos apóstolos, e nem sequer mereço ser chamado apóstolo. Isso é o que estava nele. Fala, porque eu persegui a igreja, e ele perseguiu mesmo. Mas pela graça de Deus, sou o que sou. E sua graça para comigo não foi em vão. Antes trabalhei mais do que todos eles. Contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Então ele tinha essa clareza. Ele não se achava. Quando ele parava para pensar nele mesmo, talvez uma coisa que a gente sente, eu sinto, muitas vezes. Eu sou o menor dos pastores, né? Essas coisas que nos afligem. Talvez você fale, eu sou o menor sei lá, qual é a tua profissão, as coisas assim. Mas se Deus está conosco, nós já somos maioria. Amém? E nós podemos ser vencedores em todos os lugares que a gente estiver. E Paulo foi um vencedor nesse sentido. Ele fala aqui, não me atrevo a falar nada, exceto daquilo que Cristo realizou por meu intermédio, em palavra e ação, a fim de levar os gentios a obedecerem. Fala, mas a salvação não é pela graça? E não por obras, para que ninguém se soberbeça? Sim. Mas é natural que, se a gente crê, se a gente realmente entendeu o Evangelho e deu um passo de fé, que a gente obedeça o que o Evangelho diz, né? E a palavra. Não é obedecer os 10 mandamentos, dá para entender aqui? É agir em consequência da fé que a gente tem. E era essa a paixão de Paulo. Pelo poder de sinais e maravilhas e do poder do Espírito Santo de Deus. Assim, desde Jerusalém e arredores até o Ilírio, hoje seria a Iugoslávia, se a gente quiser dizer, só para ter uma ideia do tamanho, proclamei plenamente o Evangelho de Cristo. E aí a pergunta que a gente pode fazer, será que ele tinha ideia do legado que ele ia deixar? Lógico que não. Ele só fez. Me lembrei de uma frase e pus aqui, né? Uma hora que estava meditando sobre isso aqui. Aquela frase que é muito comum, fala, sem saber que era impossível, no caso aqui, para um homem, ele foi e fez. Ele foi e fez. Disseminou o Evangelho em toda a Ásia, Europa. E por que ele conseguiu fazer? Porque para ele, para um homem, era impossível, mas para Deus nada é impossível. Amém? Então, querido, querida, eu deixo aqui uma pequena aplicação prática para a nossa vida. Sabe aquelas coisas que falam, eu não sei, eu não tenho capacidade, eu não consigo. Quem sabe a gente começar a orar objetivamente, pedindo a ajuda de Deus, para alcançar nossos filhos, nossos amigos mais próximos, aquelas pessoas que a gente já tentou 300 vezes e não deu, e a gente já praticamente desistiu. Mas, se Deus está conosco, nós podemos. Amém? Então, mesmo hoje nós podemos sentir esse frescor do trabalho de Paulo.
Mas vamos em frente, né? Então, essa é a inspiração que Paulo pode nos dar. Versículo 20 fala assim: sempre fiz questão de pregar o Evangelho onde Cristo ainda não era conhecido. Era o foco dele, né? De forma que não estive edificando sobre alicerce de outro. Alguns falam que ele era meio orgulhoso, né? Porque ele não queria ir lá dividir o mingau, né? Ele queria chegar onde ninguém conhecia, e aí ele pregava. Mas não é isso, era a missão que ele tinha recebido de Deus, tá? Mas antes, por isso ele fala, de forma que não tivesse edificado sobre a alicerce de outro. Mas antes, como está escrito, hão de vê-lo aqueles que não tinham ouvido falar dele, e o entenderão aqueles que não o haviam executado. Interessante ele lembrar disso daqui. Isso daqui está lá em Isaías 52, tá? Como Paulo disse aqui, quando ele chegava numa cidade, geralmente encontrava as pessoas desorientadas, vazias, oprimidas. E é interessante, uma frase que eu usei a semana passada, que talvez caiba aqui. Uma pessoa em si mesma, né? Uma pessoa embrulhada em si mesmo se torna um pacote muito pequeno. Porque as pessoas que não têm Deus estão meio vazias, se a gente pensar. Porque todos nós temos um chip, um espacinho no nosso coração que fala que é o espaço de Deus, né? E talvez Deus tenha te trazido aqui para você falar: poxa, eu quero preencher esse espaço no meu coração, porque eu quero ser. Mas imagino que Paulo andando em tantos lugares, tem cidades que ele apanhou, tudo aconteceu com ele. Porque realmente as pessoas chegavam ali, talvez atrás de uma fé que não dava resultado, que não acontecia nada. Ele apresenta o Evangelho e essas pessoas se transformavam. Era invadida com a luz do Evangelho e acabavam descobrindo isso. Por isso que eu gosto desse texto de Isaías. Eu não, quem tiver Bíblia, vamos ler Isaías 52. Isso aqui eu não vou projetar aqui porque eu não tenho. Espera aí. Ele está pegando só o versículo 15, queria ler alguns versículos mais. Isaías 52, vamos ler a partir do 13 aqui. Estou lendo na NVI, mas você tem outra versão, uma outra palavra diferente, mas o contexto é o mesmo, né? Fala assim: vejam, o meu servo agirá com sabedoria, será engrandecido, elevado e muitíssimo exaltado. Assim como houve muitos que ficaram pasmados diante dele, sua aparência estava tão desfigurada que ele se tornou irreconhecível como homem. Não parecia um ser humano. Logicamente, está falando de Jesus transfigurado ali na cruz, né? De todos os açoites e tudo mais. E aí fala, de igual modo, na NVI fala, ele aspergirá muitas nações. Mas há outras versões, se você vê que na própria NVI tem uma observação embaixo aqui, fala, muitas nações ficarão pasmadas diante dele. Se você tem uma Almeida na mão, fala aí que causará admiração, né? Então, isso que vai acontecer com muitas nações e que aconteceu ao longo do tempo, nesses últimos 2000 anos. E aí sim ele chega naquele ponto, fala, e reis calarão a boca por causa dele. Por aquilo que não lhes foi dito, verão, e o que não ouviram, compreenderão. Interessante, os judeus, e Paulo no capítulo 11 vai tratar disso, né? Do 9 ao 11, na verdade, os judeus tinham essa noção desde pequenininhos. Mas nós, os gentios, né? Nós somos chamados de gentios, aqueles que não são judeus. Eu não sei você, mas eu não tinha. Minha família era católica, tudo bem, tinha feito lá a crisma, a primeira comunhão, mas nunca tinha aprendido nada além disso, e nem tinha seguido. Então, muitas vezes a gente vê, é o que está falando aqui, voltando aqui para Romanos, né? Hão de vê-lo aqueles que não tinham ouvido falar, nunca ouviram falar de Jesus, nunca ouviram falar da fé, mas de repente aquilo se torna uma realidade para essas pessoas ao longo do tempo. E entenderão aqueles que não haviam escutado, nunca ouviram falar
que havia um Salvador, que a gente precisava de salvação, e a partir do momento que escutaram, abriram o seu coração e entendem, né? Então, essa era a paixão de Paulo aqui. Amém? E aí o texto segue dizendo, ele só acaba aqui, né, nesse versículo 22, e por isso que muitas vezes foi impedido de chegar até vocês, porque ele tinha isso, ele estava a serviço de Deus, ele queria passar em Roma, queria ir para a Espanha, isso estava no projeto dele, a gente vai ver na sequência, mas de repente Deus colocava alguma coisa no caminho dele e ele acabava indo para o outro lado. Amém? Isso nos leva aqui ao penúltimo pedaço, os planos do coração. Os planos do coração de Paulo, logicamente, aqui. Versículo 23 fala assim, mas agora não havendo nessas regiões nenhum lugar em que precise trabalhar, e visto que há muitos anos anseio vê-los, planejo fazê-lo quando for à Espanha. Interessante. Nenhum lugar. Primeira coisa, não faltava mais lugar para ele evangelizar. Vamos entender o que está aqui. Não é que Paulo entrou em cada lugarzinho, em cada vilarejo e pregou o evangelho. Ele pregou em todas as capitais, em todas as cidades grandes daquela região e deixou pessoas preparadas para levarem o evangelho à frente. Amém? Essa era a ideia. Então, de alguma maneira, aquela área estava coberta. Assim como ele imagina que Roma acontecia. Imagina a capital do mundo da época. Roma tendo a igreja forte, aquela igreja vai acabar disseminando o evangelho na sua região. Ok? Ele tinha um plano no coração. Por muitos anos ele desejou ir à Espanha ali, né? E incluir, então, Roma como um meio para ele poder chegar, meio de caminho. E ele segue dizendo, espero visitá-los de passagem e dar-lhes a oportunidade de me ajudarem em minha viagem. Como nós já ajudamos tantos missionários, né? Para lá, depois de ter desfrutado um pouco da companhia de vocês. Interessante como Deus age, né? Nós tivemos um caso bem recente, essa semana, né? Com o Jeremy, o presidente da Aliança no Brasil. Missionário, não tem plano de saúde, se descobriu uma necessidade de fazer um transplante das 2 córneas e um problema na cervical, né? Uma coisa muito séria. E aí começou a ver, no SUS, logicamente, ele teria que esquecer, porque demorar muito, e aí ia ficar 100 mil reais. Para um homem, impossível, né? Mas uma pessoa, um irmão nosso, lá de Lagoa Santa, o Crasso, falou, não, vamos fazer uma vaquinha. E lançou a coisa. Eu acho que no começo até com uma certa resistência do Jeremy, né? Uau! Em uma semana foi levantado. Impressionante. Impressionante. Entre nós. Amém? Então, será que teve a mão de Deus nisso aí? Querendo provar a nossa fé? Tem nada a ver com o assunto aqui, mas ouvi outro dia de um pastor uma coisa muito interessante, né? Ele fala que o dízimo, por exemplo, é um antídoto contra o nosso egoísmo. Porque você recebe, é meu. Vou gastar, não importa no que, é meu. E aí, de repente, tem que abrir mão de 10%. E aí você fala, não é só meu, né? Deus me deu 90%, não 100%. Amém? Então é um antídoto. Ajudar os outros também é parte desse remédio. Muitas vezes, quando você faz um cheque ou faz um depósito, no meu caso, fiz um Pix, você se sente bem. E aquele dinheiro vai me fazer falta? Você tem memória das vezes que você conseguiu fazer isso? Fez falta. É interessante como Deus age. O fogão que ia pifar não pifa, o carro que ia dar um problema não dá. Aí você fala, não vou agora, não, é meu. Aí o carro quebra, o fogão pifa, a luz não funciona. E quando você vê, ao longo da semana, você gastou muito mais do que aquilo que Deus tinha colocado no coração de doar. Esse é o sobrenatural. Amém? Fecha a parede, não tem nada a ver com aqui, né? Mas vamos lá. Então, ele estava dando esse privilégio para o povo ali poder ajudar, né?
E Provérbios, interessante, né? Esse estava no coração dele. Mas o que diz Provérbios? Podemos ler juntos? Para todo mundo fingir que está prestando atenção? Em seu coração, o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina, ou dirige os seus passos. Amém? Almeida fala, dirige os seus passos, né? Eu gosto disso. Em seu coração, o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor dirige os passos. Paulo era diferente de nós? Não. Não sabemos se Paulo acabou chegando à Espanha. Tem muita especulação, tem uns que acham que ele foi, que é a prisão, porque o que acontece? A gente, antes de falar dessa especulação, né? Paulo chegou a Roma, que estava no coração dele. Só que quando ele chegou a Roma, que ele queria chegar livre, ele chegou preso. Chegou em cadeias. Mas é interessante que mesmo chegando lá em cadeias, ele teve liberdade de pregar. Ele estava numa casa, como se fosse uma prisão domiciliar, e eu acho que muitas dessas pessoas que leram a carta dele acabaram visitando ele, e ele falou, inclusive tem uma passagem muito legal, uma palavra de Onésimo, né, essa palavra, que é uma pessoa que ele ganhou ali, né, um escravo que ele acabou, o escravo de Filemão. Amém? Então, Deus pode nos usar aonde nós estejamos. E fazendo o quê? Em qualquer situação. Tá? Fica fácil aqui perceber que Paulo era guiado pelo Espírito. Tinha um coração disposto a seguir em qualquer lugar. E isso aconteceu ali. E ele não se permitia baixar os braços. Versículo 25 fala assim: agora, porém, estou de partida para Jerusalém, a serviço dos santos, pois a Macedônia e a Acaia tiveram a alegria de contribuir para os pobres dentre os santos. Então, isso aqui é como se fosse um parênteses. Ele está falando ele arrecadou entre todas as igrejas, onde que ele já conhecia, e todo mundo doou, como a gente acabou de doar aí pelo Jeremy, né? Doou porque, aparentemente, em Jerusalém, os irmãos em Jerusalém estavam sofrendo, talvez porque tinham perdido seus empregos, talvez porque Jerusalém toda estava num momento ruim, a gente não sabe, não é falado, mas ele está fazendo isso e ele vai então a Jerusalém numa missão totalmente diferente. Ele não estava indo para evangelizar nem nada, ele estava indo para levar as doações, né? E aí ele fala aqui que eles tiveram prazer nisso, né, aqueles irmãos, e de fato são devedores a eles. Ele achava que todo gentil era devedor aos judeus, porque a fé começou lá, né? A gente viu isso ao longo da carta, eu acho que não precisamos entrar em tanto detalhe aqui. Pois se os gentios participaram das bênçãos espirituais dos judeus, devem também servir aos judeus com seus bens materiais. É o que ele estava falando ali. Provavelmente incentivando os próprios romanos a contribuir de alguma maneira. Tá? Então, o que eu posso falar aí, que já disse? Que existe prazer na doação. E doar é um sinal de maturidade e de confiança no poder e soberania de Deus. Amém? Então, devedores, uma dívida de gratidão. Isso nos leva aqui para o último ponto, e ele já está no finalzinho aqui da carta, que ele faz um pedido e dá uma bênção. Ele diz assim, versículo 30, recomendo-lhes, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que se unam a mim em minha luta, orando a Deus em meu favor. E aí ele vai, né? Então, interessante que o pastor Ari Veloso, falecido, né, saudoso pastor Ari Veloso, da Batista do Morumbi, no seu comentário, ele tem um comentário sobre a carta aos Romanos, e ele levanta esse questionamento. Ele fala assim, o que está por trás do ministério deste poderoso apóstolo? Por que tem perdurado até hoje, 2000 anos depois? O que lhe abria as portas e ainda lhe daria acesso, inclusive, ao trono do imperador César? É interessante que Paulo, preso, e pelo fato dele estar preso, ele como cidadão romano que era, né, ele tinha dupla cidadania, ele teve acesso a César. E ele pôde falar de Jesus a César, ao César. Né? Então, Deus age de vez em quando de umas formas que a gente... Né? E aí Paulo diria que era por causa das orações dos cristãos a favor dele.
Sabemos que a vida é uma batalha e Paulo via a oração como uma maneira de lutar nesse combate. Ela era uma grande arma que pode fechar portas e abrir outras, remover obstáculos, suportar a pressão e forças tremendas, além de levantar pessoas e sustentá-las em pé. E Paulo pede orações. E por que ele pede oração? Versículo 30 fala assim: orem para que eu esteja livre dos descrentes da Judéia e que meu serviço em Jerusalém seja aceitável aos santos. A gente não tem isso, uma resposta clara, mas dá para entender que o serviço dele foi aceitável aos santos. Mas foi justamente em função da ação dos descrentes, que ele está chamando aqui de descrentes, que ele acabou sendo posto em cadeia, sendo preso e indo para Roma preso. Né? Deus usou isso da maneira que lhe aprouve. E o versículo 32 fala: de forma que pela vontade de Deus eu os visite com alegria e justamente com vocês desfrute de um período de refrigério. Né? Então, podemos dizer que tudo indica que as cadeias não foram suficientes para tirar a alegria de Paulo para estar com aqueles irmãos. Ele esteve com aqueles irmãos e ganhou muitos deles, como ele vai mostrar em outras cartas, né? E ele termina esse trecho, então, com uma bênção, que essa bênção possa chegar a todos nós. O Deus da paz seja com todos vocês. Amém. Amém? Seja. É interessante, né? Porque ele fala que o Deus da paz esteja com vocês. Esse seja dentro de nós. Amém? Seja no nosso coração. Esse era o pedido de Paulo e é o meu pedido a vocês. Nós veremos, na próxima semana o final dessa carta com saudações e recomendações a várias pessoas aqui. Mesmo em meio às saudações, Paulo ainda tinha um recado. Ele reserva algumas lições importantes para nós que a gente vai ver na semana que vem. Mas que aplicações práticas nós podemos ter aqui? Eu queria compartilhar algumas bem rapidinho aqui. Primeiro, Paulo estava convencido da bondade da capacidade de seus irmãos em Roma para aconselhar-se entre si. Certo? Ele fala isso no começo da carta. Em que medida você se sente capacitado para ministrar a outros e para testemunhar a sua fé? É uma pergunta que eu queria deixar para você. E se você não se sente capacitado, fala: me converti ontem, tudo bem, espera. Mas engraçado que diz que a única coisa que a gente precisa é de um pouquinho mais, né? Tem muitas histórias lindas de conversão de famílias, por um jovem ou uma pessoa que se converteu e chegou em casa e começou a falar para o pai, para a mãe, para o tio, e acabou influenciando toda uma família, né? Então, se você não se sente capacitado, capacitada, por que acha que isso acontece? Sente vergonha? O medo de falhar, de perder a amizade, de perder o respeito? Será que é algo que você gostaria de pedir a Deus hoje, para ter essa liberdade? Pensa nisso. Segundo ponto aqui a grande paixão de Paulo era poder apresentar a Deus como oferta agradável àqueles que se convertiam em seu ministério. Amém? O Theo está forte. Em que medida essa paixão te inspira a afinar o seu testemunho pessoal, para também poder apresentar pessoas alcançadas a Deus? Eu confesso a você que isso aqui, essa parte do ministério de Paulo, essa paixão que ele tinha, a mim como pastor, me pega de uma forma especial, né? Porque a gente não está com a igreja tão cheia, né? E dá um pouco de uma tristeza santa, a gente poderia dizer assim, né? E fala, quantas pessoas poderiam ser alcançadas? E aí é natural você começar a se questionar. E eu estou querendo abrir meu coração para você, porque talvez isso também te afete de alguma maneira.
né? Todos nós temos queridos nossos que a gente queria ver transformados pelo Evangelho. Todos nós temos pessoas amadas que a gente vê sofrendo algumas vezes pela ansiedade. E você olha assim, mas por que está tão ansioso? Porque talvez ainda não tenha o coração transformado, não tenha essa segurança de andar com Jesus que a gente tem. Que a nossa alma queime um pouco, né? Que a gente possa afinar mesmo. Talvez fale, puxa, já tentei dessa forma e não consegui. Peça a Deus para te ajudar, para afinar o seu discurso. Você não tem que converter ninguém. Deus vai usar você como uma influência positiva para que essa pessoa busque o Senhor. Amém? Essa é a nossa tarefa aqui. Já aqui, o último ponto, né? Assim como Paulo, você pode e deve fazer planos, mas eles só prosperarão quando você aprender a consagrá-los ao Senhor e convidá-lo todos os dias a fazer parte da sua vida. Amém? E aí a pergunta que eu deixo aqui é: em que medida você tem levado esse cuidado a sério? De abrir espaço na sua agenda para estar com Deus. A gente, por exemplo, tem na quinta-feira uma noite que a gente dedica aí a conversar junto com Ele. Isso é bom, isso é importante. Mas você sozinho, sozinha, você tem aberto o seu coração para estar com o Senhor? Se você, deixa eu falar uma coisa para você. Você fala, mas eu não sei nem por onde começar. Tem um caminho rápido, tem um evangelho, que é o evangelho mais curtinho, que é o evangelho de Marcos. Começa por ele. Tenta ler um capítulo por dia. Porque Marcos, ele pega, né? Parece que ele vai barranco abaixo. Jesus nasceu, no final do primeiro capítulo já está pregando, né? Ele vai rapidinho, ele fala, ele traz o Evangelho, todas as coisas do Evangelho muito rápido. E é legal para a gente, porque isso é o que tem que ir entrando no nosso coração. De repente você está passando por uma dificuldade e vem aquela palavra, aquele exemplo do que Jesus falou, uma parábola dele. Isso transforma a nossa vida. Em que forma a gente tem deixado isso acontecer? Eu falei que era o último, mas era o penúltimo. Esse é o último, né? Só para reforçar aquilo que a gente falou. Sem saber que a sua obra era impossível para um homem comum, Paulo foi e fez. E Deus os abençoou. Você crê que Deus pode fazer o impossível também através de você? Por que ele conseguiu fazer? Porque era impossível para ele, mas Deus estava com ele. Fecha teus olhos, eu queria orar por você. Pensa naquela pessoa mais amada por você, mais querida por você. Aquela pessoa que você se sente insuficiente. Parece que te faltam palavras. Parece que te faltam táticas. Eu queria convidar você a colocar o nome dessa pessoa diante de Deus agora, nesse momento. E eu queria orar por você e por ela. Pai, Tu conheces o nosso coração, Senhor. Tu nos conheces tanto que nos deixa até incapacitados de querer colocar uma desculpa diante de Ti. Pai, essas pessoas que nós colocamos aqui, Pai, essa pessoa que eu pensei aqui, Senhor, que cada um dos meus irmãos pensou, Senhor. Queremos colocar, Pai, o futuro eterno dessas pessoas diante do Teu altar, Senhor. Senhor, nos dá a palavra certa, nos dá a estratégia certa. Primeiramente, Pai, limpa o nosso coração. Tira de diante de nós, ó Pai, qualquer sentimento de vergonha,
de inabilidade, qualquer mentira acreditada que o inimigo sopra no nosso ouvido a cada dia. Em Ti nós somos capazes, Senhor. Dá-nos uma estratégia, Pai. Dá-nos apoio de outras pessoas, Senhor. Tu sabes todas as coisas, mas nos dá essa grande alegria, Pai, essa felicidade de colocar, de elevar essa pessoa um dia diante do Teu altar, como uma oferta agradável a Ti, Senhor. Abençoa a vida de cada um aqui, Senhor, aqueles que ainda precisam abrir seu coração a Ti, Pai, que possam fazer hoje, apenas convidando. Senhor Jesus, eu preciso de Ti. Eu entendi o que é a metanoia, o que o Senhor espera de mim, Pai. E eu confesso que eu preciso de Ti na minha vida. Eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador. Em nome de Jesus. Amém.